noite. Boa noite. Papa recebe no Vaticano bispos de Minas Gerais e Espírito Santo. E ressalta a Terceira Guerra Mundial que acontece em pedaços em diversas partes do mundo. Pontífice convida os membros do episcopado a serem artesãos da paz. Concursos e vagas de estágio movimentam o mercado de trabalho. Consumo das famílias. O avanço de mais de 7% em agosto nas compras em supermercados. Decisões do TSE reacendem discussão sobre liberdade de imprensa. Na Terra Santa, a cidade de Cafarnaum. Nossa equipe mostra os lugares por onde Jesus andou junto com seus discípulos. E em Sergipe, a exposição conta a história do irmão salesiano proclamado santo pelo Papa Francisco. O Canção Nova Notícias começou! Membros do Episcopado Brasileiro seguem viajando para a cidade de Roma em visita ad limina apostolorum, encontro dos bispos com o Papa Francisco para tratar de temas eclesiais e de interesse internacional. E nesta peregrinação, mais de 30 bispos e arcebispos estiveram com o Santo Padre por mais de 2 horas na manhã desta quinta-feira. Representantes episcopais de Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram ao Pontífice o relatório pastoral das arquidioceses e dioceses dos estados. O Papa nos recebeu muito bem, com muito carinho, mais ou menos 2 horas de encontro em que nós pudemos apresentar nossos questionamentos, nossas posições e a pedido dele, ele falou, quero ouvi-los. O Papa Francisco também deixou uma mensagem de esperança diante dos desafios enfrentados em diferentes locais do mundo. Foi perguntado, o senhor tem esperança? Ele respondeu, a esperança não decepciona. Diante da maior dificuldade, nós nos colocamos na luta para defender a esperança. A visita ad limina é uma tradição muito antiga na Igreja Católica, que acontece a cada 5 anos. A intenção é destacar a comunhão e fidelidade de cada membro do episcopado com o sucessor de Pedro. É a vinda do bispo, pastor da diocese, ao encontro de Pedro, sucessor de Pedro, que é o Papa. Visitamos o túmulo de São Pedro, onde ali celebramos a missa, na Basílica de São Paulo, as basílicas, 4 basílicas. O momento permitirá que os representantes episcopais dos regionais Leste 2 e 3 compartilhem experiências e desafios de suas dioceses e arquidioceses e visitem os principais dicastérios de Roma. E o bonito perceber que toda esta estrutura da Igreja Católica aqui presente no Vaticano, ela é para a evangelização, é o cuidado de fazer com que a boa nova de Jesus chegue a todas as pessoas. Em outubro de 1992, o Papa João Paulo II entregava aos fiéis de todo o mundo o Catecismo da Igreja Católica, por meio de um texto base para a catequese renovada nas fontes vivas da fé. Vamos agora chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite para você também. Boa noite para tanta gente que agora está nos acompanhando. São 30 anos de história. Depois de 3 décadas, o documento ainda é atual, pois trata dos pensamentos da Igreja sobre os mais variados assuntos e apresenta o caminho para uma vida cristã na família e na comunidade. Em 1985, o Papa João Paulo II convocou uma assembleia especial do Sínodo dos Bispos para tratar da vida da Igreja, sobre os frutos do Concílio Vaticano II, concluído em 1965. Na ocasião, muitos bispos manifestaram o desejo da promulgação de um novo catecismo. Em 1986, iniciou-se o caminho da elaboração do novo catecismo, com a nomeação
nomeação da Comissão de Cardeais e Bispos por São João Paulo II para trabalharem nessa empreitada. O Catecismo da Igreja Católica que conhecemos e consultamos hoje foi apresentado oficialmente à Igreja e ao mundo em dezembro de 1992 pelo Papa João Paulo II. A apresentação do seu conteúdo está organizada em 4 partes, a saber, a fé professada, a explicação do credo, a fé celebrada, a apresentação da liturgia da Igreja, a fé vivida, a moral ou exigências dos mandamentos e a fé rezada, a vida de oração da Igreja. Esse conteúdo constitui a riqueza do pensamento da Igreja e o mês de outubro é um mês especial para a Igreja Católica. O Catecismo celebra 30 anos. Em comemoração, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou em março uma série de lives para abordar a importância do documento e sua utilização nos dias atuais. E como uma forma de voltar os estudos para a juventude, em 2011 foi publicada uma versão do Catecismo para os Jovens, mais conhecida como YouCat. Com o prefácio do então Papa Bento XVI, o livro incentiva os jovens a desviarem o coração do que é superficial para fixar o olhar no eterno. E hoje o programa Além da Notícia vai falar dos 30 anos do Catecismo da Igreja Católica. O nosso convidado é Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, Bispo Auxiliar de Brasília, que vai nos contar um pouco da história dos outros catecismos anteriores e a atualidade deste atual. Não perca, é a partir das 10 da noite, aqui na tela da TV Canção Nova. Em um pronunciamento de pedido de direito de resposta, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada do ar de conteúdos jornalísticos desfavoráveis ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva e a proibição da utilização de palavras por parte de jornalistas e comentaristas do Grupo Jovem Pan, que, no entendimento da maioria dos ministros, prejudicava a imagem do candidato do PT. Com a decisão, associações de rádio e televisão, jornalistas e juristas levantaram o debate sobre os limites das decisões judiciais no livre exercício da liberdade de imprensa garantido pela Constituição. A Constituição Federal e o Código Penal brasileiro asseguram o direito de resposta a quem se sentir ofendido por comentários, reportagens e publicações feitos de forma pública. A lei determina o reparo em igual medida à suposta ofensa praticada. Nestas eleições, decisões do Tribunal Superior Eleitoral determinaram a retirada do ar de conteúdos veiculados em meios de comunicação que supostamente teriam descumprido a legislação. No mais recente processo, um veículo de imprensa foi proibido de exibir análises de comentaristas políticos desfavoráveis a um candidato à presidência da República. A decisão foi considerada como censura. Em nota, a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, repudiou a decisão. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o Movimento de Advogados de Direita do Brasil e a Associação Brasileira de Juristas Conservadores também emitiram nota conjunta contrária à decisão do TSE. É notório que o caminho seguido por alguns dos juízes das cortes superiores tem avançado para além de suas prerrogativas, à medida que vem atuando de forma progressiva, além dos limites legais ao proferir sucessivas decisões em contrariedade à Constituição Cidadã de 1988. Ele foi bem, principalmente numa reta final de campanha, onde todas as partes, todos os lados envolvidos estão extrapolando a liberdade de expressão e os limites da propaganda eleitoral. A Constituição garante ao cidadão brasileiro o direito de livre pensamento e a liberdade de imprensa, inclusive para criticar e emitir opinião sobre qualquer tema. Mas como diferenciar opinião de ofensa ou injúria, principalmente no período eleitoral? O jornalista e advogado Raul Canal lembra que a liberdade de informação é uma cláusula pétrea da Constituição.
Ou seja, se o Congresso Nacional quiser fazer uma lei federal limitando, inibindo, colocando limites à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, essa lei não pode entrar em vigor. Para este jurista, a decisão tomada no Tribunal Superior Eleitoral não obedece às regras estabelecidas na Constituição Federal. Nós verificamos que está havendo um ataque frontal à liberdade de expressão, principalmente a liberdade de expressão trazida pelos meios de comunicação. O cientista político Gabriel Amaral destaca que o processo eleitoral atual ocorre como proposto pelo sistema estabelecido no Brasil. Ele avalia como natural o acirramento das disputas e eventuais decisões judiciais. Nós desenhamos um sistema eleitoral em prol disso, né? Em prol do eleitor simplificar a sua escolha. Ele não estar agora no segundo turno necessariamente escolhendo o candidato que ele acha melhor. Ele está escolhendo o candidato que ele acha melhor dentro de duas opções. E a Polícia Federal deflagrou hoje em 7 estados a Operação Terra Envenenada, com o objetivo de combater uma organização criminosa que atua na importação, transporte e comercialização de cigarros e agrotóxicos contrabandeados. Ao todo, estão sendo cumpridos 58 mandados de busca e apreensão. Crimes como estes levam a penas que podem ultrapassar 16 anos de prisão. Estamos de volta e agora para falar das oportunidades de emprego. Por isso, vamos chamar Sidney Fernandes em São Paulo, que tem informações sobre concursos e estágios. Boa noite, Sidney. É uma notícia animadora para quem precisa trabalhar. Boa noite a você e a todos. Para quem está em busca de uma recolocação, milhares de oportunidades estão abertas em todo o país. São vagas para o serviço público e de estágio. 278 mil pessoas conseguiram emprego em agosto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Se você ainda não conquistou uma vaga, saiba que o serviço público pode ser uma janela de oportunidade. Em todo o país, foram anunciados mais de 240 concursos públicos e muitos já estão com inscrições abertas. São cerca de 30 mil vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. São oportunidades nas prefeituras municipais, órgãos estaduais e do governo federal. Só na prefeitura da capital paulista são 3.200 vagas. O setor de estágios também tem oportunidade no estado de São Paulo. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, está com 9.600 vagas de estágios para áreas como administração, educação, marketing, jurídica e contabilidade. No Rio, são cerca de 5 mil vagas. O Núcleo Brasileiro de Estágio oferece mais de 6 mil oportunidades em São Paulo. Boa sorte aos candidatos. E daqui a pouco eu volto para falar do combate ao preconceito à pessoa com nanismo e também da série de TV The Chosen. Até mais. Até já, Sidney. Obrigado, hein? Olha, pelo terceiro mês consecutivo, o país registrou deflação e possibilitou um aumento no consumo das famílias. O resultado mostra que a economia está em recuperação. A Associação Brasileira de Supermercados divulgou essa semana o resultado de um levantamento feito pelo órgão. O consumo das famílias registrou alta no mês de agosto de 2022. Para o economista, os dados comprovam que o país está se recuperando da crise sanitária de 2021. Nós estamos comparando um período sem pandemia ou com redução da pandemia com um período de intensa pandemia. E o segundo fator, nós temos aí uma deflação, e essa deflação dá um conforto melhor para as famílias, ou seja, aquelas famílias que têm automóveis, por exemplo, teve uma redução nos custos para abastecimento durante o mês de agosto, principalmente, foi o mês com maior queda no preço dos combustíveis. Os dados apontam que o crescimento também foi impulsionado pelos benefícios sociais concedidos pelo governo federal. A dona de casa afirma que os preços estão mais atrativos. Nós percebemos, assim, de alguns meses, poucos meses para cá, né? A diferença não é tão grande, porém deu uma melhorada sim. Querido pelos brasileiros e essenciais na hora do almoço e no jantar,
O arroz, o feijão e o óleo tiveram uma disparada de preços em abril, o que poderia ter freado o consumo das famílias brasileiras. Mas o contrário aconteceu. No período de janeiro a agosto, a alta acumulada é de 2,67%. Somente em agosto, a alta foi de 7,23%, em comparação com 2021. E o valor da cesta básica, com os 35 produtos mais consumidos em supermercados, registrou uma queda de 1,71% em setembro. O crescimento do consumo também é reflexo da queda do número de desempregados. A oportunidade de emprego, né, para a construção também de uma família, né, no meu caso. Então, eu busco, né, fazer reserva com isso, né, até para juntar essa reserva e futuramente a construção, né, do meu futuro e de uma família. E agora a gente fala de nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque a Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. De pessoas como você. E estamos de volta e com foco na safra de grãos, que pode crescer mais de 10% no Nordeste, como mostra o levantamento sistemático da produção agrícola divulgada pelo IBGE. O principal produto que está puxando essa safra recorde aqui no Nordeste, sem sombra de dúvidas, é o milho. Tivemos aí 35,5% de aumento na safra se compararmos à safra do ano passado. No ano passado, de acordo com o IBGE, é muito bom lembrar, nós tivemos uma seca imensa, um regime de chuva escasso aqui no Nordeste. Choveu muito pouco no ano passado, esse ano não, foi bem diferente. Tivemos chuvas abundantes em vários estados nordestinos. E um outro fator, de acordo com essa pesquisa do IBGE, é que aumentou a área plantada de milho em vários estados, possibilitando aí ter uma safra aí muito maior. O estudo do IBGE indica também que a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar até o fim do ano 261 milhões de toneladas em 2022. Resultado é um novo recorde na série histórica e representa aumento de 3,4% em relação a 2021. São 8,7 milhões de toneladas a mais. E também, fazendo uma análise por região, a gente observa a estimativa para a safra também é de crescimento em outras regiões do Brasil, como Centro-Oeste, aumento de 11,4%, no Norte, 11%, no Sudeste, aumento de 10,8% na safra, apenas a região Sul. A previsão é de queda até o fim desse ano, queda na safra de 14,6%. Olha, e para ter boa safra, precisa chover também. Vamos falar da previsão para amanhã, porque hoje no estado de São Paulo tivemos um dia ensolarado. Vamos saber com Yara Naires se teremos uma uma sexta-feira plena de sol como hoje. Boa noite, Yara. Boa noite, Reinaldo, Adriana e a você aí de casa. O sol apareceu por aqui hoje, mas não se anime muito não, viu, Reinaldo? Porque amanhã a presença de uma frente fria que passa pela região sul vai deixar o tempo instável em São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As temperaturas chegam aos 25 graus na capital paulista e 34 na capital fluminense. O destaque desta sexta-feira está no sul. Com a passagem da frente fria, os estados ficam sob alerta de temporais. Os porto-alegrenses que se preparem, porque haverá chuva intensa com volume de 20 milímetros. Manhã fresca com mínima de 16 e a máxima não deve passar dos 23 graus. Os ventos podem chegar a 23 quilômetros por hora. Os temporais seguem também por essas áreas em vermelho, no norte, Mato Grosso, Goiás, Maranhão e Bahia. E o sol estará mais concentrado no interior do território nordestino. Adriana, Reinaldo, volto com vocês. Obrigado, Yara. 6 semanas, tempo que Liz Truss ficou no cargo de primeira-ministra do Reino Unido. A substituta de Boris Johnson é a terceira líder consecutiva a deixar o poder antes da hora.
Liz Truss também ficará conhecida como a premier que teve a passagem mais breve da história nesta função tão importante para o país. Ela substituiu Boris Johnson 2 dias antes da morte da rainha Elizabeth II. A pressão que levou Liz Truss a renunciar ao cargo começou com o polêmico plano econômico, que gerou revolta no mercado e dentro de seu próprio partido. A proposta da premier era de estimular a economia com cortes severos de impostos e aumentos de crédito em um empréstimo bilionário para tentar cobrir o rombo nas contas públicas, estimado em 45 bilhões de libras, ou seja, 266 bilhões de reais. O plano não foi bem recebido, já que a inflação no Reino Unido ultrapassava os 10%, apontada como a maior taxa nos últimos 40 anos. Liz Truss entregou o pedido de renúncia ao rei Charles III e fez um pronunciamento para anunciar a decisão. Conservadores devem escolher o novo líder até sexta-feira da semana que vem, dia 28 de outubro. Do Reino Unido para a Terra Santa, para contar um pouco da cidade de Cafarnaum, que fica na margem norte do Mar da Galileia, região central do ministério de Jesus e próxima a Betsaida e Coroazim. Este lugar foi um centro de pesca e comércio bastante movimentado e onde moravam gentios e judeus. Caminhar em Cafarnaum é como seguir as pegadas de Jesus nos lugares mais familiares a ele e aos seus discípulos. Este maravilhoso panorama também é único, pois ao longo dos séculos não sofreu muitas transformações. As pedras, as paredes, o lago permanecem quase os mesmos do tempo de Jesus. A importância de Cafarnaum encontra-se no próprio relato dos evangelhos. Frei Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, explica as características que fazem deste vilarejo um lugar especial. A primeira é a sinagoga. Na sinagoga, Jesus pregou, curou, falou, aconselhou. A sinagoga foi a primeira descoberta arqueológica do lugar. A segunda é a casa de Pedro. Se sabia da casa de Pedro pelas memórias dos antigos peregrinos que diziam ter estado em Cafarnaum e visitado a casa de Pedro, cujas paredes ainda estavam de pé no momento de suas visitas. Todos os anos, em outubro, os frades da Custódia da Terra Santa, juntamente com os fiéis e peregrinos, se reúnem para celebrar e recordar a presença e os sinais de Jesus neste lugar. Frei Ibrahim falou da importância deste lugar para o qual Jesus se mudou no início de sua vida pública e onde morou na casa de Pedro. Pensando um pouco nesta casa, pensei também nas nossas casas. Nós, famílias cristãs, somos chamados pelo sacramento do matrimônio a ser uma casa-igreja. Uma igreja que resplandece precisamente com a luz incriada de Jesus para todas as nações e todas as pessoas ao nosso redor. Para os franciscanos, celebrar em Cafarnaum corresponde à missão que lhe foi confiada pelo Papa Clemente VI, de celebrar missas e ofícios divinos nos lugares santos. Tudo isso nos mostra que Jesus não é uma fantasia, uma invenção de algum visionário que pensou em inventar o Messias. Jesus é uma figura histórica. Jesus viveu aqui. Jesus falou aqui. Aqui ele curou. É Deus que entra na nossa história para nos salvar. E nós, na nossa história, o acolhemos para sermos salvos. Lo accogliamo per essere salvati. Vamos retomar a conexão com São Paulo, porque o assunto agora é o combate ao preconceito a pessoas com nanismo. Sidney. Pois é, trata-se de uma exposição no metrô paulista para aumentar a conscientização sobre o nanismo. Outubro é o mês de conscientização sobre o nanismo, condição reconhecida no Brasil como deficiência física desde 2004. E para romper o preconceito contra essa parcela da população, as estações do metrô de São Paulo promovem uma exposição. Henrique, de 14 anos, tem nanismo, doença diagnosticada em 1 a cada 25 mil nascimentos no mundo. Para o garoto, um dos principais desafios da baixa estatura é a acessibilidade. Tem lugares que eu sinto dificuldade, só que, assim, na escola, eu e minha mãe, a gente batalhou muito para ter uma acessibilidade na escola e a gente, hoje em dia, tem uma acessibilidade maior na escola para as pessoas com nanismo. A mãe
do Henrique, Elisângela participa da Associação de Nanismo no Brasil e, junto com o filho, luta por inclusão e pelo fim do preconceito. Eu, como mãe, faço muito trabalho nas escolas, divulgando o nanismo. E é o que eu falo sempre, qualquer casal de estatura padrão pode ter um filho com nanismo. E que foi o nosso caso. A gente vestiu a camisa por entender melhor essa causa, né? E serem pequenos dificulta a acessibilidade. No mês do combate ao preconceito às pessoas com nanismo e também para trazer mais conscientização, o metrô de São Paulo promove a exposição Minha História Vai Além. A exposição, que fica até o final de outubro nas linhas 4 amarelas, 5 lilás e 9 esmeralda do metrô de São Paulo, mostra também o novo personagem da Turma da Mônica, Bernardo, um menino com nanismo. O mais interessante da exposição é que o Bernardo, esse menino com nanismo, ele existe de verdade. Os pais dele, durante muito tempo, queriam conversar com as pessoas sobre a experiência deles como pais de uma criança com nanismo e como essa criança tem que se portar na escola, como ela pode ter uma vida normal. Para este médico, garantir acessibilidade é algo fundamental, assim como entender que a parte intelectual de uma pessoa com nanismo é igual à de uma pessoa com estatura considerada normal. Compreender esta realidade ajuda também a diminuir o preconceito. No nanismo, por si só, não tem. Zero. Né? A parte, intelectual, perfeita. Não tem nenhuma alteração intelectual, atraso cognitivo ou intelectual. São somente normais como qualquer cidadão. Mesmo que você tenha nanismo, não desista do que você quer ser e sempre seguir em frente. E de São Paulo para os Estados Unidos para falar da série de TV The Chosen. O importante papel das mulheres no anúncio do Evangelho é destaque na série americana. Hoje, Rodrigo Luiz entrevista a atriz que faz o papel de Maria Madalena. Considerada a apóstola dos apóstolos, Maria Madalena foi aquela que, por primeiro, testemunhou Jesus ressuscitado. Maria Madalena é evidenciada na série de Dallas Jenkins desde o início da primeira temporada. A personagem interpretada por Elizabeth Tabichi ganha o apelido de Lilith. Segundo o roteirista Tyler Thompson, o nome Lilith tem a ver com mitologias demoníacas judaicas, lembra noite e escuridão. Dessa maneira, a obra busca apresentar Madalena como alguém liberta da escuridão espiritual, separada de Deus, de si mesmo e dos outros. De acordo com os evangelhos, Maria Madalena foi a primeira a receber a aparição de Jesus ressuscitado. E foi ela quem levou a notícia aos primeiros seguidores de Cristo. Eu senti bem no começo da primeira temporada que eles têm colocado um foco em Maria como uma pessoa importante, na maneira que ela mostra sua transformação de profundamente desesperada até a redenção. Os milagres acontecem quando Jesus a chama pelo nome, e nós veremos isso mais tarde na redenção. Os escritores estão fazendo um trabalho muito bom, colocando o foco em como Jesus tratava as mulheres naquele tempo com tanto amor e respeito. Ele foi capaz de ver através da dor o coração dela e ver quem ela realmente era. Nessa terceira temporada, que a gente está na expectativa para acompanhar, o que o público pode esperar? Eu sinto que a terceira temporada vai começar a mostrar todos os personagens da maneira que estamos acostumados a ver. Tradicionalmente, das pinturas, os discípulos, Maria e outras mulheres. Maria era ligada às finanças dos seguidores. Ela e outras mulheres ajudavam nas finanças desse apostolado. E agora vamos ver como isso se desenvolveu e como isso aconteceu para os discípulos também. Gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem especial para o público do Brasil, de língua portuguesa. Obrigada. Estou muito empolgada para que todos tenham a oportunidade de ver a terceira temporada. Essa série está se tornando melhor a cada dia. Lendo os roteiros, nós vamos descobrindo o que vai acontecendo. Eu não posso dizer nada, mas vocês vão entrar em uma grande viagem, pois está muito emocionante. É uma temporada poderosa.
E amanhã você confere mais bastidores e entrevistas exclusivas com os atores que interpretam André e Felipe. São essas as nossas informações de São Paulo, mas amanhã tem mais. Boa noite a todos. Reinaldo e Yara. Olá, boa noite, fica com Deus, viu? Em uma escola salesiana do Nordeste, uma exposição chama a atenção dos alunos. Fala a vida do novo santo da igreja, Artêmides. Olha, ele foi um irmão leigo salesiano que viveu na Argentina e era um dedicado profissional da enfermagem. A exposição está logo na entrada da escola. Santo Artêmides Zatti nasceu na Itália, mas foi na Argentina que exerceu a profissão de enfermeiro e cuidou de muitos doentes sem recursos. Além da exposição, os alunos puderam ver um filme de 30 minutos com a história do santo salesiano. Irmão, sim? Aqui está sua correspondência. E o diretor lhe espera no seu escritório. Obrigado. Em todos os lugares tem que pagar e eu não tenho como. Bom, por enquanto chegar até aqui é o melhor. Não se preocupe, senhora. O Inácio vai se recuperar. Quando a gente estava assistindo o filme, mostrava que ele gostava de ajudar e que ele não fazia só para se aparecer. Ele fazia porque ele gostava e achava que era o certo. Então mostramos que através dos dons é uma forma de você chegar até o céu, é enriquecedor. E sobretudo percebemos que o Artêmides, ele é o primeiro santo que é irmão. Então isso é muito enriquecedor para a nossa família salesiana. Zatti conheceu a congregação salesiana na cidade argentina de Bahia Blanca, que fica no sul da Argentina, perto da região da Patagônia. E lá ainda frequentou o seminário salesiano para se tornar um dia um sacerdote. Mas percebeu que como irmão salesiano poderia dar muitos frutos. Foi então que descobriu a vocação como enfermeiro. E cuidando de um padre que estava doente, contraiu a tuberculose. Mas fez uma promessa à Nossa Senhora e foi curado. Depois que Santo Artêmides ficou curado da tuberculose, demonstrou, por meio da enfermagem, extrema caridade com os pobres, fato que o elevou à honra dos altares no início de outubro deste ano. A canonização de Santo Zatti foi realizada após constatação de um milagre, a cura física de um jovem. Interessante perceber a atuação dele, com jaleco, próprio do enfermeiro, na atuação do hospital, mas também a atuação dele na cidade, com a bicicleta. Ele pegava a bicicleta e saía visitando os doentes e enfermos da cidade, as periferias também, os pobres, ou seja, levava o consolo de Cristo para aqueles que estavam padecendo de algum mal. Sim. E se eu morro? O Canção Nova Notícias termina aqui. Reveja as reportagens no nosso site noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão ao vivo da Santa Missa, direto de Brasília. Às 9 tem show com Rogerinha, ao vivo, pelo acampamento de oração, cura e libertação. E às 10h30 da noite tem Além da Notícia. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.